O fim da escravidão invisível. Como retomar o comando? A maioria das pessoas acredita que é o capitão do próprio navio, mas, na verdade, são apenas passageiros obedientes de uma mente que nunca foi treinada. Olá, queridos, Washington Santos chegando com o nosso bate-papo diário e hoje falaremos sobre o fim da escravidão invisível. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos é treinar a nossa mente. A nossa mente não foi criada para a prosperidade. A nossa mente foi criada para a sobrevivência. A nossa mente não foi criada para crescer. A nossa mente foi criada para nos manter vivos. Então, a nossa mente tem gatilhos que poupam energia e que nos impedem de chegar aonde verdadeiramente nós precisamos chegar. Mentes que não são treinadas respondem. Mentes que não são treinadas reagem. Mentes que não são treinadas não analisam o resultado das suas ações. Se você faz o que o seu pensamento manda sem questionar, você não é líder. Você é liderado. Você não é senhor. Você é escravo. Escravo não pensa. Escravo não discerne. Escravo simplesmente faz aquilo que lhe mandam. E hoje eu vou confrontar a sua passividade, porque você ainda está aceitando ser um funcionário de baixo escalão do seu próprio cérebro. A neurociência revela um segredo desconfortável que tem a ver com o que eu acabei de falar. A sua mente não foi criada para prosperar, mas sim para sobreviver. Ela não foi criada para que você cresça, mas para que você viva. Cerca de 95% dos seus pensamentos são repetitivos e automáticos, ou seja, você não pensa a maioria das coisas que você pensa, a verdade é essa. Você apenas expele pensamentos baseados em traumas passados, baseados em instintos de sobrevivência, baseados em vivências traumáticas. A isso nós chamamos de economia cognitiva. Ou seja, o cérebro prefere repetir um erro conhecido a gastar energia criando uma nova rota de governo. Olha que coisa interessante. Pessoas que são viciadas, elas não têm aquilo que nós chamamos de falta de vergonha na cara, não. Elas não entenderam ainda como liderar a sua mente, como liderar o seu pensamento, como liderar o seu interior. Então, mudar dá muito trabalho. E para ter o trabalho de mudar, é mais vantajoso manter-se no mesmo estado de coisas. E isso aí nos traz ecos e reminiscências do mito da caverna de Platão. Uma pessoa que não governa o seu interior, que não governa a sua mente, está sentado no escuro, olhando para sombras projetadas na parede da sua própria mente. Essas sombras são o medo, a escassez, a procrastinação, a pobreza. Hum? E elas chamam essas projeções de minha realidade. A pessoa está em uma caverna escura, iluminada por uma vela. A única coisa que ela vê são essas sombras, essas projeções. Mas o soberano não. O soberano, ele entende que ele não é o seu pensamento. Existe uma diferença entre quem você é e o seu pensamento. Lembre-se que 95% dos seus pensamentos são repetitivos e repetidos em bases traumáticas, em bases de acomodação, em bases de coisas que aconteceram com você lá atrás. Você não é o seu pensamento, ok? Você é uma consciência que observa o seu pensamento correr. Milhares de pensamentos vêm à sua mente todos os dias. E isso não é um problema. Todos nós temos milhares de pensamentos diários. O maior problema não é ter esses milhares de pensamentos diários. O maior problema
é decidir com base neles. Aquilo que o psiquiatra brasileiro Augusto Cury chama de DCD: duvidar, criticar e decidir. Quando vier um pensamento como esse, você precisa entender que você não é o pensamento. Então, duvide daquele pensamento. Critique aquele pensamento. Qual é o fundo de verdade que há nisso? Qual é a prova que tem nisso? Qual é a base que tem nisso? Tem base? Não tem? Aí sim eu decido. Doutor Augusto Cury fala sobre essa técnica DCD: duvidar, criticar e decidir. Então, o soberano, aquele que tem soberania interior, aquele que tem autoliderança, entende que ele deve dominar sobre os seus pensamentos. Porque se você se identificar com as sombras que são passadas na caverna da sua mente, que são projetadas na caverna da sua mente, você vai morrer lá. Então, a sua mente é uma excelente serva, mas é um mestre tirânico. A sua mente é um mestre tirânico. É uma ótima serva, mas quando ela assume o papel de mestre na sua vida, esse é um mestre cruel e tirânico. Então, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. Tem um livro que eu gosto muito, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Da Joyce Meyer, esse livro. E se você puder, eu aconselho você a ler esse livro. Eu não estou achando aqui, mas eu vou deixar esse livro lá no link para você comprar. O nome desse livro é O Campo de Batalha da Mente. O livro Campo de Batalha da Mente é um livro onde você vai entender a batalha que acontece na sua mente. O soberano não entra em debates com a mente. Ele não discute com a mente. Ele emite um decreto, ok? O soberano emite um decreto. Estou anotando aqui o que eu agora me lembrei. Um minuto só, querido, que eu não posso esquecer. Maravilha. Então, o soberano ele emite decretos. Sabe, você viu quão ridículo é adultos discutindo com crianças? Já viu? Que coisa horrorosa. Então, é assim que muitas pessoas lidam com sua mente. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele usa uma terminologia que todo estrategista de autoliderança deveria estudar. Em uma das suas cartas, ele fala sobre levar todo pensamento cativo à obediência. Preste atenção. Preste atenção no peso da palavra cativo. Isso não é um diálogo terapêutico, um diálogo leve, não, pelo contrário. É uma operação militar. Lembre-se que estamos em um campo de batalha chamado mente. A palavra cativo significa que a tua mente, em alguns momentos e alguns pensamentos seus, precisam ser algemados, precisam ser presos, precisam ser conduzidos a uma prisão. É essa a terminologia que o apóstolo Paulo está usando. Então, o soberano não entra em debate com um pensamento invasor, de dúvida, de medo, de receio. Não. Ele intercepta esse pensamento, ele algema esse pensamento, ele julga esse pensamento à luz da verdade central, da sabedoria milenar, que é a palavra de Deus, e ele traz esse pensamento sob custódia, ele aprisiona esse pensamento. Esse pensamento não vai ficar fazendo bagunça livremente na minha mente nem na sua. Por quê? Porque é tempo de sermos senhores das nossas mentes e as nossas mentes verdadeiramente serem nossos servos. Agora veja o rei Saul. O rei Saul se tornou um seguidor do medo, da
da opinião do povo, do seu desejo de ser aceito, de ser compreendido e de ser aplaudido. Ou seja, Saul perdeu o cetro antes mesmo de perder a vida. Quando Saul ouve a canção que as mulheres de seu país estavam cantando em louvor a Davi, dizendo que Davi matou aos seus 10 milhares, porém Saul só matou aos milhares, ele se ofendeu. Ele se ofendeu porque ele precisava do aplauso do povo, ele precisava ser cortejado pelo povo, ele precisava sentir amado. Você quer se sentir amado por alguém? E mesmo assim, isso não é uma garantia, mas eu vou te dar um conselho. Quer se sentir amado por alguém? Sirva essa pessoa. Agora eu quero fazer uma ressalva aqui para você. Mesmo servindo essa pessoa, não existe nenhuma garantia que essa pessoa vai te amar. Não existe. Porque se você é homem de Deus suficiente para servir as pessoas, você tem que ser homem de Deus suficiente para ser traído, humilhado, subjugado, xingado, e isso aí não fazer você parar. Porque essas coisas são como verdadeiros gigantes. Você acha que quando Davi enfrentou o gigante, ele não teve nenhum tipo de medo? Teve, mas ele controlou o seu medo. Ele não ouviu o relatório do seu servo, do seu cérebro, melhor dizendo. Ele emitiu um decreto baseado no seu propósito. Olha, hoje mesmo o Senhor dará, eu darei as suas carnes às aves dos céus. Ok? Davi era alguém que não ouvia o seu cérebro, dizendo: olha, você não pode vencer, ele é guerreiro desde a infância. E Davi ouviu isso quando ele decidiu lutar contra aquele gigante. Quando você decidir enfrentar o gigante, você precisa entender que muitas vozes vão se levantar para que você não lute contra aquele gigante, porque essas vozes sabem que você vai vencer. E mais do que isso, essas vozes não querem que você vença, porque elas não se levantaram para lutar. E quando alguém se levanta para lutar, para libertar a um povo da escravidão, quem nunca fez nada não quer que você faça. Então, diante do medo, diante de situações que têm o potencial de te levar para um outro nível, um novo patamar, não se deixe jamais aprisionar pelo medo. Você precisa governar os seus pensamentos e 95% deles, repito pela terceira vez, guarde isso, são repetitivos. Então, quem governa o que pensa jamais será governado, porque tem um nível de pensamento melhor do que ele. Na animação Divertidamente, as emoções lutam pelo controle ali do console, ok? Se você viu o Divertidamente 2, você vai ver que ele tem um estagiário do mal. Eu não quero dar muito spoiler do filme, caso você não tenha visto ainda, mas procure esse filme. Deve ter aí nos streamings da vida. Você vai ver que as emoções estão lutando pelo controle ali do console. Aquilo ali é a mente humana, tá? O problema disso tudo é que na vida real de muitos adultos, o console foi deixado nas mãos de um estagiário incompetente. Às vezes ele tem o nome de ansiedade, às vezes ele tem o nome de preguiça, enquanto o soberano foi dormir no porão. Ele está escondido em algum lugar da mente, mas ele está adormecido, porque você nasceu para ser soberano, você nasceu para governar sobre a sua própria vida, você nasceu para ser um monarca, um rei sobre a sua própria vida. No seu cotidiano, isso se mostra naqueles momentos em que você sabe o que você deve produzir, você sabe o que deve fazer, mas a sua mente começa: o que que as pessoas vão achar? Você nunca fez isso, por que você vai fazer agora? Ou quem sabe, quando você pega o seu celular e começa a deslizar o dedo na tela,
Você está sendo liderado por um impulso elétrico de baixa qualidade. Você aceitou as ordens de um subordinado que não tem visão de longo prazo. Então, entenda que nesses momentos você precisa governar a sua mente, você precisa governar os seus impulsos, pois senão você estará agindo como Pinóquio na Ilha dos Prazeres. Pinóquio até achava que era livre, entretanto, as orelhas de burro, as suas orelhas de burro, começavam a crescer através da sua passividade. Quanto mais você se mostra passivo, quanto mais você se torna passivo, menos inteligente você é. Quanto mais você se torna passivo, mais as orelhas crescem. E se você obedecer a todos os seus pensamentos, você nunca vai conhecer o seu verdadeiro potencial. Você foi feito para explorar todo o seu potencial. O Dr. Miles Monroe, de saudosa memória, escreveu um livro e ele disse uma seguinte frase: olha, o lugar mais rico do mundo é no cemitério, porque no cemitério estão enterrados livros que não foram escritos, canções que não foram compostas, casas que não foram construídas, empresas que não foram abertas, projetos que não viram a luz. Então, o cemitério é o lugar mais rico do mundo. E é isso que eu estou aqui falando com você, meu querido, minha querida. Enquanto você obedecer a todos os seus pensamentos, a vozes externas, você nunca vai conhecer o seu verdadeiro potencial. Entenda que a soberania começa no momento em que o seguidor decide que o tempo da obediência cega terminou. Então, a partir de hoje, trate cada pensamento de desistência ou de autossabotagem como um relatório de um funcionário que você está prestes a demitir. Você lê, entende que aquele funcionário é incompetente e joga aquele relatório no lixo, porque você não vai dar atenção a relatórios de funcionários que você quer demitir. E a pergunta que fica é: você vai continuar sendo o estagiário dos seus medos ou vai finalmente assumir a presidência da sua existência? Lembre-se, se você não der ordens à sua mente, a sua mente vai receber ordens do mundo, dos algoritmos e do caos. De quem é a voz que você está seguindo agora? Um grande beijo no seu coração. Nós voltamos amanhã com a nossa conversa sobre autoliderança e soberania interior. Fique na paz. Tchau, tchau.